Nós pensamos que, do ponto de vista legal, não encontramos muitos elementos para considerar esses atos, no geral, de ilegais, tendo em conta que, ao que nos parece, também a aderência a esses movimentos de pré-campanha é voluntária. Os partidos políticos, os cidadãos que aderem a esses movimentos fazem no exercício das suas liberdades de participar, por exemplo, de reuniões, não manifestações. Não vê ilegalidade neste processo? Sim, primeiro não olhamos nessa perspectiva. Okay. E também felicitamos aos movimentos, pelo menos até este momento, aos movimentos que têm estado associados a estes atos, pelo fato de até este momento não termos tido muitos incidentes ou incidentes significativos de violência, como tem sido no passado, onde concentração de pessoas em contexto de campanha e pré-campanha muitas vezes tem estado a ser associado, por exemplo, a contexto de campanha, aliás, de violência. Em 2019, por exemplo, nas últimas eleições gerais e provinciais, houve muitos incidentes de violência e nós, por exemplo, como Instituto para a Democracia Unipartidária e Sala da Paz, sobretudo, em 2023, em setembro, nós publicamos um estudo no qual fizemos um mapeamento de incidentes de violência e irregularidades eleitorais com base nos processos eleitorais de 2014, 18 e 19, e a constatação que nós chegamos é que muitas vezes, quando se aproxima o dia de votação, a tendência de eventos de violência tende a aumentar. E movimentações, por exemplo, de pessoas no contexto de campanha e pré-campanha também tem sido um fator que muitas vezes tem estado associado a situações de violência. E o que nós constatamos neste momento é que não temos esta situação de violência, e se formos olhar, por exemplo, do ponto de vista da Constituição da República, reserva o direito dos cidadãos, por exemplo, poderem se manifestar, poderem se reunir, poderem participar de processos democráticos. E também a lei dos partidos políticos dá autorização ou permite que os partidos políticos possam usar dos meios legais disponíveis, incluindo a comunicação social, entre outros mecanismos, que se comuniquem com os cidadãos e partilhem aquilo que são as suas ideias. Permite aos partidos políticos e outros interessados também que emitam opiniões em relação ao governo, em relação às políticas que são implementadas. E o que temos estado a ver neste momento, pensamos que se enquadra nessa perspectiva. No entanto, existe sim um período que é estabelecido na lei eleitoral, sobretudo, que estabelece que para eleições gerais e provinciais há um período que inicia 45 dias antes do dia de votação e termina 48 horas antes do dia da votação, o que significa mais ou menos 43 dias reservado para a campanha eleitoral. No entanto, muitas vezes é um pouco difícil fazer uma separação entre este período de campanha eleitoral e tantos outros direitos que esses atores envolvidos depois levam a cabo, porque do ponto de vista ideal, nós achamos que o ideal seria que durante 5 anos os partidos políticos e outros atores interessados em participar de processos eleitorais participassem de forma mais ativa, comunicassem-se com os cidadãos, transmitindo aquilo que são suas ideias, incluindo captando aquilo que é a sensibilidade dos cidadãos para que os seus manifestos vão ao encontro daquilo que são as expectativas dos cidadãos. Então, nós achamos que é pacífico, é saudável que haja esta comunicação entre os eleitores e os que se propõem a ser eleitos. E até reforça, de alguma forma, o entendimento de que, de facto, há esta necessidade de haver este contato, tendo em conta também que tem havido uma crítica de que existem alguns partidos políticos que só aparecem em contextos eleitorais, alegadamente porque existem alguns benefícios financeiros. Então, quando os partidos políticos se movimentam de forma proativa, mesmo que seja antes da campanha, desde que estes movimentos, por exemplo, não estejam acompanhados, por exemplo, de ilegalidades, incluindo violência e depois infração, por exemplo, de alguns pressupostos legais, como, por exemplo, a questão de uso de bens do Estado, que parece que existem alguns rumores de que parece que alguns dos atores envolvidos podem estar envolvidos nesse tipo de situação. É preciso que, a se provar que de facto esteja a acontecer, é preciso que sejam tomadas medidas corretivas para que isso não continue a acontecer. Doutor, não seria também, não haveria cá uma determinada estranheza por ter sido, por exemplo, a própria CNE que veio ao público inicialmente e denunciou, portanto, aqui a existência desta pré-campanha que é realizada fora de tempo, que
muitos círculos na sociedade vão também avançando com esta ideia de se estar, portanto, fora do período estipulado para o efeito? Exato. Nós achamos que é natural que qualquer entidade, incluindo a própria CNE, tenha uma opinião específica sobre como o processo eleitoral está a decorrer. E pensamos que o pronunciamento da CNE enquadra-se nesse contexto da liberdade que a própria CNE e os seus membros têm de expressar aquilo que é a sua opinião em relação ao processo eleitoral. E também achamos que, pela posição em que a própria CNE se encontra, de estar a organizar o processo eleitoral, constatando alguma irregularidade na forma como essas campanhas têm estado a decorrer, nada óbvio que para além de apresentar essa contestação ou a reclamação, também recorre a mecanismos legais para que, havendo ou provando-se de facto há uma infração legal, haja medidas também punitivas para quem eventualmente esteja a prevaricar a lei e se reponha à legalidade. Achamos que é natural e sendo assim, que sejam seguidos os mecanismos legais para o efeito. Devia ser CNE, por exemplo, intentar aqui uma espécie de uma sanção devido a esta prática, caso se confirme que realmente configura um ilícito? Sim, pensamos que a CNE está em uma posição privilegiada de poder colocar a barra da justiça quem eventualmente esteja a cometer alguma infração. E pelo fato deles serem gestores do processo eleitoral, estão numa posição privilegiada, de facto, para que se encaminhe situações que se considerem que violam a lei. Então, pensamos que há este espaço, se provando que de facto há esta infração, mas do nosso ponto de vista existe alguma dificuldade em separar a campanha eleitoral como tal e tantos outros direitos que os cidadãos e os partidos políticos têm de se manifestarem, de terem opinião, de manifestar a sua opinião, inclusive de criticar o governo se for o caso, ou se calhar apoiar se for o caso também. Achamos que há um conjunto de liberdades que muitas vezes, em termos daquilo que isso permite, coincide muitas vezes com o trabalho que é feito a nível de campanha eleitoral. Agora, havendo de facto esta clareza, de facto há uma infração, há que sim recorrer-se a mecanismos legais para primeiro se provar que de facto há esta infração e depois sancionar se houver necessidade de sanção. Quanto ao uso de meios de Estado para fins partidários, seria isto devido, por exemplo, ao facto de, simultaneamente, o Presidente da República também presidir, portanto, uma agremiação política, no caso concreto da Frelimo? Seria por esta via que estamos a ver este tipo de fenómenos que estão a ser criticados a larga escala? Bom, pensamos que em relação a essa questão de eventual uso de bens públicos para fins eleitorais, que está claro, está expresso na lei que é uma infração, é um ilícito. Em caso de se provar que de facto esteja a acontecer, pode ser que se calhar os atores que tenham controle sobre a máquina do Estado, como é o caso, por exemplo, do Partido Frelimo, que é o governo do dia, e alguns partidos políticos, por exemplo, que lideram ou presidem alguns municípios, como é o caso, por exemplo, da Renamo e MDM, que tem alguns municípios no seu controle e, por via disso, controlam alguns bens do Estado, estão em posição, entre aspas, privilegiadas para terem acesso a esses meios de Estado e, eventualmente, cometer esse tipo de infração. É improvável, por exemplo, que um partido, por exemplo, não esteja a liderar nenhum órgão do Estado tenha acesso a esses bens. No entanto, pode ser, se calhar, um determinado membro que seja titular de um órgão do Estado, no exercício da sua liberdade de se filiar a um partido político, que pode ser que não esteja a controlar, que não seja, mesmo que não seja o partido no poder ou qualquer outro partido, também pode ser que alguns membros de partidos políticos que não sejam necessariamente representados na Assembleia da República ou com alguns municípios, também possam estar em risco de cometer esse tipo de irregularidades. E, de facto, em relação ao Presidente da República, o fato de estar, por exemplo, a liderar o seu partido e, ao mesmo tempo, ser o Presidente do Estado e, por via disso, ter acesso aos bens do Estado, lhe coloca em situação de vulnerabilidade ou ao mesmo tempo também de privilégio em termos de acesso a estes recursos e acaba
lhe expondo numa situação em que pode eventualmente cometer esse tipo de irregularidades. Então, o mais importante é que, de facto, haja clareza quando há estas suspeitas, que o próprio partido, que o próprio Presidente da República se pronuncie, se distanciando a este tipo de práticas, inclusive apelando também aos atores que, eventualmente, dentro do partido, possam, se calhar, sentir algum incentivo de cometer esse tipo de infração, caso, de facto, estejam a cometer ou com intenções de cometer esse tipo de infração. E, no caso, portanto, da aprovação pelo Conselho Constitucional dos 4 nomes já conhecidos, Daniel Chapo, Lutero Semango, Alceu Madi e Venâncio Molhano, como é que recebeu esta informação? Bom, recebemos como um processo normal, tendo em conta que o Conselho Constitucional é o órgão competente para fazer a avaliação das candidaturas que são apresentadas com a intenção de tornarem-se candidatos a Presidente da República. É satisfatório que tenhamos pelo menos 4 candidatos, no entanto, lamentamos o facto de haver 7 que depois não conseguiram passar para a fase seguinte e, de facto, tornar-se reais candidatos, e isso significa que são menos opções para o eleitor, apesar de haver intenção por parte desses candidatos de serem candidatos a essas eleições. Ou seja, eles tinham uma forma de ver o país sobre como é que devia ser do ponto de vista de governação, tinham uma forma, esses 7 candidatos tinham eventualmente uma forma diferente de ver como é que, por exemplo, devia ser organizado o setor da saúde, as infraestruturas. Se calhar, provavelmente seria melhor na pressão do cidadão, mas infelizmente o cidadão não terá a opção de escolher por esses, ou de escolher qualquer uma que seja a proposta desses candidatos. Então, do ponto de vista de alternativas de escolha para os cidadãos, acaba ficando limitado. Mas isso, em parte, também revela, de alguma forma, alguns desafios, tendo em conta a barreira que existe para os pequenos partidos, entre aspas, ou grupos que queiram apoiar candidaturas. O que está a falar da barreira? Há aqui uma intenção já pré-definida de não deixar com que estas candidaturas avancem? Bom, refiro-me à barreira legal, por exemplo, o fato dos requisitos serem um pouco mais apertados para o cargo da Assembleia do Presidente da República, do que, por exemplo, para a Assembleia da República ou a nível de governador e outros cargos. Por exemplo, um dos requisitos, por exemplo, é que o candidato tenha no mínimo 35 anos. Então, isso automaticamente reduz as chances, aliás, elimina por completo a possibilidade de pessoas com menos de 35 anos também poderem concorrer, apesar de terem idade eleitoral ativa e também poderem concorrer a tantos outros cargos. Acha que seria interessante que pessoas abaixo de 30 anos pudessem fazer parte da corrida? Bom, pensamos que seria algum elemento de incentivo por parte da juventude poderem participar desses processos eleitorais. No entanto, existe uma outra barreira que tem a ver com a exigência de 5.000 assinaturas de membros que apoiam, aliás, de cidadãos que apoiam uma determinada candidatura para que seja, de facto, uma candidatura às eleições presidenciais. E muitas vezes os pequenos partidos que apoiam essas candidaturas, ou pequenos grupos, no caso de candidaturas independentes, tendem a ter um pouco mais de dificuldades, e isso, de alguma forma, acaba limitando a possibilidade, por exemplo, do eleitor, no final, sendo excluídos esses candidatos, o eleitor, no final, ter mais de uma opção sobre em quem eventualmente votar, de acordo com os programas que eventualmente poderiam apresentar e provavelmente poderiam, se calhar, ser melhor do que as alternativas que neste momento temos. Então, pensamos que, nessa perspectiva, reduz-se as opções para os cidadãos. A democracia reflete-se, portanto, com esta existência de diversos partidos na corrida? Sim, é importante que haja, sim, partidos interessados, porque, de facto, se tivéssemos só um partido seria problemático, seria sinal de que provavelmente não haja a liberdade das pessoas se expressarem e não seria normal uma democracia ter apenas um partido político. E quando, por exemplo, tivemos logo depois da independência, vimos os problemas que isso trouxe, incluindo levou o país a uma guerra de 16 anos, porque, de facto, havia grupos interessados em ver o multipartidarismo. Infelizmente, o país migrou, se assim podemos dizer, para o sistema multipartidário e diferentes grupos interessados ou que têm uma visão diferente de ver o país e da forma como deve ser governado, felizmente têm mecanismos legais de fazer expressar esses interesses, eventualmente pressionar a quem tem o poder de tomar a decisão por vias legais, sem necessariamente precisar de recorrer à violência. Ok. Dr. Gleison Mansango, muitíssimo obrigado pela sua participação no Cidades Novas. Últimas considerações? Últimas considerações, talvez reforçar aqui um apelo aos líderes partidários que estão envolvidos nesse processo de pré-campanha,
no sentido de reforçar as mensagens a nível dos seus partidos políticos, no sentido de menos violência para essa campanha eleitoral. A campanha eleitoral, por exemplo, de 2023 foi exemplar nessa componente de menos violência. No entanto, a de 2019 teve mais violência e achamos que não é positivo que voltemos a ter violência. 30 anos depois de iniciarmos com este processo de organização de eleições, achamos que é tempo suficiente para começarmos a ter processos eleitorais mais pacíficos, ordeiros, sem violência e por aí. Muito obrigado.